Aleluias. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Iremos ler alguns versículos para a glória de Deus. Estou muito feliz de estar aqui, mais esse dia, essa noite, convite do nosso pastor, juntamente com a igreja, para ministrar essa palavra, a palavra de Deus. Os hinos foram cantados, Deus fez presença, Deus está aqui. Isso é inevitável. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 no seu nome, Ele se faz presente. A forma dele reagir conosco é a forma que a gente o trata. Quanto mais nos tornamos sensíveis a Ele, mais a manifestação dele é gloriosa. Aleluia! Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ler o versículo 3 em diante. Então, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Senta-te em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josafá, no hebraico, significa Deus julgou. Reinou, foi rei do Reino do Sul por 25 anos. O 4º rei de Israel, o 6º da linhagem de Davi. Foi contemporâneo da dinastia diabólica do Reino do Norte, conhecido como Orim, Acabe, Acasias e Jeorão. Josafá também foi contemporâneo dos grandes profetas do Velho Testamento. Por exemplo, Elias, Eliseu, Micaías, Jeú e Jaaziel e outros mais. Quando eu olho para a história de Josafá, eu vejo um dos homens que mais aproxima de Davi, com uma pequena grandeza de Salomão. Um homem que, quando pegou o reino, a primeira atitude que ele teve não foi para buscar as suas coisas pessoais e dos seus interesses próprios, mas diz a Bíblia que ele seguiu os passos dos seus pais e de Davi. Ele buscou o Senhor. Quando eu olho aqui e vejo no capítulo 17, 3 capítulos antes, você consegue ver o que Josafá começa a fazer no seu reino. E a primeira coisa que Josafá faz foi reforma religiosa e judiciária. A gente percebe que Josafá, vendo do Reino do Norte, diz, o povo estava desviado de Deus, cultuando a outros deuses. Ele não escolheu ser como os reis do norte. Ao contrário, ele procurou erradicar, ele procurou tirar,
resistir os deuses falsos, conhecido como Deus Baal e Azera. Mas também havia outros deuses cananeus, que somando todos eles, davam uma ideia de deuses da fertilidade. Era natural naqueles tempos bíblicos, as pessoas e as nações procurarem cultuar deuses, imagens de escultura feitas de metais e de barro e de outras argilas. Para quê? Para a finalidade de enterrar na água, na terra, para que quando chovesse, ou seja, quando alguns dos deuses acasalassem com outros deuses, produziria chuva. E chuva no contexto bíblico é sinal de prosperidade. Ou seja, as nações vizinhas, as nações até mesmo que serviam a Deus, trocaram o Deus que é o verdadeiro Deus, dono do ouro, da prata e da prosperidade, para se entregar aos deuses da fertilidade. Nós percebemos que Josafá foi diferente. Josafá não quis ser igual à multidão, ele não quis ser produto do meio, ele não quis seguir os passos de uma dinastia fracassada, diabólica, maligna e muito idólatra. Ele não, ele vasculhou todo o seu reino e procurou edificar. A ideia de Josafá era: eu vou levantar mestres, levitas, olha só, mestre, levitas, sacerdotes e príncipes, e vou enviá-lo em todo o meu reino. Para quê? Para que aonde tiver um ponto estratégico, eu estarei ensinando ele as leis de Deus, e as leis que corroboram para uma sociedade equilibrada, justa. Josafá foi um homem extraordinário no mundo religioso. Ele conseguiu criar supremo tribunal. Para quê? Para que o reino dele não fosse só um reino teocrático que buscasse a Deus, mas que fosse um reino justo, onde a justiça imperava em todas as áreas do seu reino. Ele não só enviou, mas diz a Bíblia que ele vasculhou, ele foi aos reis no seu reino para verificar como era a adoração do povo de Deus, como o povo de Deus se envolvia com as coisas de Deus. Esta foi a primeira reforma que Josafá faz quando assume o reinado. Ele tinha 35 anos, diz a Bíblia que ele reinou por 25 anos. Então, a segunda coisa que Josafá faz é a reforma do setor da construção civil. Alguns intérpretes e estudiosos sabem que o seu pai Asa teve briga, teve que defender a sua nação, os pontos estratégicos, as torres, as muralhas do seu reino, contra o próprio reino do norte, conhecido como Orim. Era uma guerra civil. Então nós percebemos que houve algumas construções que foram através da guerra, foram sucumbidas e perdida o ponto estratégico. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que Josafá foi um homem que levantou defesas através das construções civis. Ele construiu muralhas, ele construiu torres, ele fez estabelecimentos estratégicos e grandes armazéns. Essa é a segunda área que Josafá faz reforma no seu reino. A Bíblia diz que a reforma espiritual foi tão profunda que houve paz durante 10 anos. A terceira reforma que ele faz é a reforma da área do setor de comércio. Segundo os estudiosos, Josafá, ele detinha o controle dos portos do Golfo Helanítico, ou seja, nenhuma embarcação saía ou entrava sem que passasse pelo controle das finanças de Josafá. Josafá foi muito rico, diz a Bíblia que ele era rico em riquezas, em abundâncias e em glória. Então nós percebemos que Josafá, ele controlava as rotas das caravanas da Arábia ou arábica. Nós percebemos que ele recebia muitos presentes de reinos vizinhos conquistados, vencidos através do seu exército. Agora a quarta reforma que Josafá faz é a reforma militar. Você lembra quando eu disse que ele fez reformas espirituais? Ele conseguiu trazer o povo para Deus, e o povo ia se convertendo ao Deus vivo, ao Deus único, todo-poderoso, e os seus deuses de metais eram dados a Josafá. Josafá pegava os deuses de metais, o que era ouro levava para a tesouraria real, o que era ferro ou bronze era levado
levado, desmanchado e feito armas para as grandes batalhas. O que me inculca muito é que Josafá, um homem extraordinário, consegue com um considerável poder militar. Em 2 Crônicas capítulo 10, diz a Bíblia que ele consegue, através da sua estratégia de general, 1.160.000 soldados. Isso, se você for no Google hoje, você vai encontrar das 250 nações do planeta Terra ou mais, são 15 ou talvez muito menos nações que têm hoje um porte de 1.160.000 soldados pronto para a batalha. E você vê então Josafá reformando a área religiosa, judiciária, da construção, do setor de armazém, e agora também um homem extraordinário na área da guerra. Ele era um homem extraordinário. Nos tempos de Josafá, o reino era tão próspero, tanto na área de comercial, porque ele estabeleceu estrutura para ter um comércio livre, sem manipulações. Ele consegue então distribuir estes soldados diante do seu reino, para quê? Para que não só tivesse só a presença de Deus, mas que tivesse justiça, mas também que tivesse proteção, para que tivesse segurança nas negociações do seu súdito. Eu vejo Josafá crescendo extraordinariamente. Só na troca de turno de soldados para fazer a sua guarda real, eram 24.000 soldados, pronto, que trocava o turno para proteger o seu reino, o seu rei e todos os seus familiares. Agora, de repente, lá nas fronteiras do reino, diz a Bíblia que chega um sentinela. Eu vejo agora e começo a conjecturar que diante da grandeza de Josafá, atraiu os olhos a ganância e a inveja de outros reinos, e eles tinham o propósito de querer tomar o reino, porque era costume daquela época. E agora nós percebemos que um dos sentinelas sai lá das regiões da proximidade do Mar Morto, e chega diante do palácio real, e chega e dando a notícia para Josafá. É interessante que um sentinela, ele tinha que ter 4 características indescritíveis. A primeira, ele tinha que saber, ele tinha que descobrir o plano do inimigo. Veja bem, o sentinela ou o atalaia, ele tinha que saber e descobrir o plano do inimigo. Segundo, ele tinha que prevenir o elemento surpresa. Número 3, ele tinha que executar o plano do general. E quarto, ele não poderia ter desequilíbrio emocional e na comunicação. Veja bem, ele viu esse sentinela que não tem nome, viu um grande exército, uma grande multidão, que segundo a Bíblia eram 3 reinos contra Josafá. A primeira coisa que ele faz, quando ele chega diante de Josafá, ele fala assim: vem contra ti uma grande multidão. Ele estava apto, sóbrio para descrever, para não subestimar os exércitos e nem sobreestimar. E também tinha que ter comunicação sóbria para expressar para o rei o que estava vindo contra o seu rei, vindo contra o seu reino. E a Bíblia diz que 2 coisas que ele fala. A número 1, ele fala que é uma grande multidão. Número 2, ele fala, e está tão perto quanto você imagina, está nas regiões do Mar Morto. Aqui eu começo a pregar sobre 5 lições que Josafá nos ensina diante das ameaças. Diz a Bíblia Sagrada que a primeira coisa que Josafá faz, sentiu medo. Como que um homem de estrutura gigante como Josafá sentiu medo diante da notícia, da ameaça de destruição do seu reino? Primeiro, porque Josafá, diz um ditado, quem teme não deve. Josafá tinha nos capítulos anteriores feito 3 alianças. A primeira aliança que Josafá faz, qual é o problema de fazer aliança? Nenhum. O problema é com quem você faz aliança. Aqui eu começo a pregar. Veja bem, Josafá teve medo, porque algo dele devia. Por quê? Porque ele pega o seu filho e oferece para a filha de Jezabel e Acabe,
que segundo a Bíblia Sagrada, foi o pior rei de Israel, casado com a pior mulher do planeta Terra. A Jezabel tem uma conotação tão destrutiva, que ela está registrada no livro do Apocalipse. Pensa comigo, um homem que cheio de reformas, cheio de Deus, pega o seu filho e oferece para a filha, para casar com Atalia, filha de Jezabel, com Acabe. Segunda coisa que Josafá teme, diz a Bíblia Sagrada, que no momento de almoço com sua nora, com o seu filho, diz a Bíblia que Acabe vai também e propõe uma aliança militar. Segunda coisa que Josafá teme. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser o que for, você pode ser crente o que for, mas nessa noite Deus me dá uma orientação para te dizer: cuidado com quem você faz aliança, porque tem aliança que pode ser o seu futuro fracasso perpétuo. Se você estudar a história de Josafá, você vai ver que quando ele deu o seu filho para a mulher, para ser genro da pior sogra do planeta, ele colocou em risco a linhagem real de Davi. Se não fosse uma intercessão de um sacerdote, jamais teríamos a linhagem de Davi. Sabe por quê? Porque tem coisas que nós, mesmo fazendo coisas boas, temos que vigiar nas nossas alianças. Segunda coisa que Josafá temeu, é uma questão de humanidade. Nos tempos do faraó, as dinastias faraônicas eram tão protegidas e bajuladas, que eles chegavam a achar que era de sangue real, sangue dos deuses do sol. Na cultura babilônica, o rei era descendente da linhagem do deus Marduk. Mas aqui na cultura bíblica, Josafá poderia ser rei, poderia ser ungido, poderia ser rico, poderia ser próspero, mas ele era humano. Só sente medo quem é humano, só sente medo quem tem características humanas. Jesus, aqui no texto a gente aprende que Josafá tinha que saber que por mais que ele fosse o que fosse, ele era humano. Terceira coisa, diz o texto que eu li aqui no capítulo 20, versículo 3, no mesmo versículo que ele teme, é o mesmo versículo que ele enfrenta os seus medos. Você precisa enfrentar os seus medos. Quando eu tinha 9 para 10 anos, minha mãe está aqui, a gente foi para a igreja da congregação lá do bairro de Lourdes de Anápolis. E eu tinha uma vontade tão grande de ser cantor, vestia como cantor, ensaiava como cantor. E quando eu peguei e recebi a oportunidade para cantar, quando eu peguei o microfone, em vez de eu falar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, eu disse: sois bem-vindo em nome de Jesus. Eu sofri bullying o culto inteiro, ao ponto de eu pensar, nunca mais quero saber de pegar no microfone. Em 95, quando eu batizei nas águas, que o pastor disse assim: é Santa Ceia, a igreja está lotada, 700 membros, fora os congregados. Lá no Tijucal, igreja do púlpito grande, eu tinha que subir lá e dar uma palavra de 5 minutos para representar os batizados. E eu procurei o pregador da noite, da igreja, e perguntei, como que eu faço para dar uma palavra? Ele disse, faz isso, isso, aquilo, foca na Bíblia, nos versículos. Eu subi na tribuna, acreditando que ia sair bem. Quando eu abri a Bíblia, em vez de eu focar na Bíblia, eu foquei naquelas cabecinhas que estavam me olhando como você está me olhando. E eu tremi todo. Eu desci do púlpito decepcionado e falei, pregar não é comigo. Até o próximo domingo, quando Deus usou alguém para falar a primeira vez comigo, que Deus usaria para curar vidas, para batizar com o Espírito Santo, para libertar pessoas. E eu olhei para Deus e falei, mas como? O terceiro maior medo do planeta Terra é falar em público. Tem pessoas aqui, que se der oportunidade, só dela imaginar estando aqui, ela desmaia, de tanto medo. Eu não estou falando coisas que acho que você tem, eu tenho certeza que você tem. A não ser que você não seja humano.
Então eu tive uma ideia. Qual é a ideia? Eu cheguei no pastor e falei: pastor, eu precisava da chave, que eu preciso fazer vigília sozinho. Ele olhou e falou para mim, entregou a chave. Eu fiz 40 vigílias de oração em cima da tribuna, onde eu me decepcionei, pus minha boca no pó. 40 noites, da meia-noite a 3 horas da manhã, todo santo dia. Quando eu descia e ia para casa, 6 horas da manhã eu acordava e jejuava até meio-dia. Li o Velho Testamento da Bíblia Pentecostal e o rodapé de joelho. Quando eu terminei, falei: agora eu estou pronto para pregar. Aí eu vi que eu ainda não estava. Aí a segunda ideia, fui lá e comprei um espelho gigante, coloquei no meu quarto lá em Cuiabá, peguei aqueles Rexona, aqueles perfumes que se apertava e jogava para cima, fiz dele um microfone, peguei a Bíblia e ficava lendo a Bíblia, olhava para o espelho e pregava, olhava para o espelho, lia a Bíblia e pregava, até que eu fui superando o meu medo de falar em público. Talvez hoje você pergunta para mim: não tem medo ainda, pregador? Tenho. Hoje eu estou igual aquela parte do Exterminador. O meu medo hoje qual que é? É aquele ditado quando os protagonistas olham para o exterminador e falam para ele: velho. Aí ele fala assim: velho não, absoluto. Hoje o medo não é de falar em público, mas mesmo sendo quase obsoleto, eu quero te dizer nessa noite, eu ainda extermino para a glória e graça de Deus os demônios, as confusões, as coisas que o diabo queira tomar da sua vida, porque um dia eu decidi enfrentar os meus medos. Eu quero dizer nessa noite, injetar uma palavra de ânimo. Se você tem vontade de estar aqui pregando ou cantando, não se decepciona, procura se aperfeiçoar, mas enfrente os seus medos. Deixa eu te dizer alguma coisa sobre o medo. O medo faz você entrar na fortaleza do medo, do castelo das dúvidas, não aceita viver no calabouço das percas, não permite os agrilhões das críticas aumentar os seus medos. Vença e foque nas promessas e no que Deus disse sobre quem você é. As pessoas não vão entender o processo de Deus em sua vida. Não se apega ao medo, apega a Cristo e vai vencendo em nome de Jesus. Deixa eu te dizer nessa noite, tem milagres que está atrás do medo, tem milagres que Deus vai te dar, tem coisas que Deus vai te usar, tem coisas que Deus vai te abençoar, mas você precisa vencer, enfrentar os seus medos. Josafá olhou e falou assim: eu tive defeito mesmo, eu sou humano mesmo, mas eu vou me levantar e vou enfrentar esta nação, esta grande multidão, pela glória, pelo poder de Deus. O medo não pode te limitar. O medo, as vozes do medo não podem te limitar. Se eu tivesse desistido, eu não teria visto o que eu vi durante esses 25 anos que eu preguei o Evangelho. Tem pessoas que vão conseguir vitória através do seu ministério, através da sua palavra amiga, através da sua canção, através da sua intercessão, através da sua fala. Diz a Bíblia, não sou eu, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor. Seja destemido, como Josafá foi. A Bíblia diz que no mesmo versículo, olha aqui no 2, ele pôs-se de pé. Agora tem algo que eu quero te dizer antes de concluir sobre o medo. Não culpa Deus naquilo que você não quis fazer por causa de seus próprios medos. Você nunca será ou chegará naquilo que Deus te propôs se você não enfrentar seus medos. Segunda, diz a Bíblia que ele rapidamente se levantou. Aqui eu quero dizer, Josafá teve uma postura. Qual é a postura? Ele desapegou do trono. Trono fala de posição altíssima que o homem, a humanidade pode receber na terra, é ser um rei. A maior posição que o homem possa alcançar é ser rei. Mas Josafá, mesmo com medo, ele tomou uma postura de desapegar do trono. Ele não quis fazer da sua posição uma oportunidade para vencer a batalha, mas ele viu que estando preso ao trono, a sua visão será embaraçada.
Tem momento da nossa vida que precisamos de desapegar das posições que achamos que tem e as que verdadeiramente a gente tem, e aquelas que nunca a gente terá. Ele desapega da posição, mas também desapega do poder. Em 2010, eu assisti numa aula sobre Bolsa de Valores. O professor é um do extraordinário da atualidade, chamado Leandro Ruxo. Ele convidou um asiático para ensinar sobre desapegar das coisas materiais do poder. E uma das coisas que ele falou naquela aula, é que todo empreendedor, todo trader, todo investidor, todo empresário, quanto mais ele desapega das coisas da terra, mais a mente dele fica livre para buscar oportunidade e assim atrair mais recursos e mais dinheiro. Agora eu venho na cultura bíblica de Deus. Jesus disse uma certa feita: se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz, não é a cruz dos outros, é a sua própria cruz, e siga-me. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Quando mais nós nos desapegarmos da terra, mais do céu nós queremos. Menos da terra, mais de Deus. Menos das coisas passageiras, mais de Deus. A economia da terra fracassa e falha, e manipulada ainda pelas grandes corporações, mas a economia do céu, diz a Bíblia Sagrada: eu sou o dono do ouro e da prata. Na terra o homem constrói dinheiro, mas na terra nenhum homem pode construir ouro e prata. Sabe por quê? Porque quem construiu tem a forma no cartório celestial. Ele dá para quem quer, ele tira de quem ele quer, ele levanta quem ele quer, ele humilha quem ele quer. Ele está no controle no céu. Não é a terra que manda no céu, mas é o céu que manda na terra. Tem outras coisas que você tem que desapegar. Das vaidades, dos títulos, do materialismo exacerbado, do próprio ego e orgulho, e também da vingança. Em 2000, eu passei por uma grande decepção, e dentro de mim eu falei: Jesus, eu quero matar, eu quero vingar, até o dia que o Espírito Santo, que eu vi que as minhas orações não estavam passando do teto. Até que o dia veio na minha mão um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Quando eu aprendi naquele livro que quem não perdoa, duas coisas Deus entende. Número 1, você se torna a isca de Satanás. Não adianta vestir roupa de crente, não adianta cantar como crente, pregar como crente, dizimar como crente, ofertar como crente, vir à igreja como crente, mas o coração cheio de vingança, que não quer perdoar. Deixa eu te dizer, Satanás está te iscando. Você que não perdoa, você está na isca de Satanás. E tem outra: Jesus, quando estava no cruz do madeiro, em vez dele falar mata tudo porque não presta, ele disse assim: Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que faz. Quando você não toma a decisão de perdoar, você lembra a Deus que você é melhor que Cristo, que a sua justiça é maior do que Cristo, que os seus atributos são maiores do que as virtudes de Cristo. Nós não somos Cristo, nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Assim como ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Assim, quando você for ofendido, sendo a razão ou não, perdoe-lhe. Arranca essa raiz de amargura, desapega dessa raiz de amargura, desapega dessa vingança. Eu sempre falo para minha esposa: eu procuro não magoar ninguém, porque quando eu vou para o secreto, a primeira coisa que me vem: você magoou aquele irmão, você falou coisa que não devia. Enquanto eu não vou lá, não peço perdão, mesmo que eu tenha razão, eu não consigo orar, porque eu não consigo ver um evangelho fácil. Eu não consigo ver um evangelho fácil como a mídia prega por aí. Terceira, Josafá tomou uma postura de desapegar do trono, mas também tomou uma postura de liderança
com autoridade. Está tudo no texto aqui, ó. E Judá se ajuntou para pedir socorro. Antes, versículo 3. Pôs-se a buscar o Senhor. Então ele desapegou do trono, enfrentou seus medos. E agora ele apregoou o jejum em todo Judá. Ele foi líder com autoridade. Não com autoritarismo, com autoridade. Com a capacidade indiscutível de ser questionado. Ele tomou uma postura de: eu vou liderar esse povo para vencer essa batalha, mas vai começar comigo. Eu vou apregoar jejum, mas eu também vou jejuar. Eu vou conduzir esse povo à oração, mas eu também vou orar. É momento de você tomar uma atitude de ser líder, de tomar uma postura de liderar a sua família, de liderar o seu casamento, de liderar a sua empresa, de liderar o seu ministério, de liderar algo na sua vida, mas com autoridade. Não, eu acho, é com autoridade, mas também com exemplo. Diz a Bíblia Sagrada que ele tomou uma postura de liderança. A primeira coisa que ele faz é: vamos apregoar, o tempo está curto, o exército está vindo. Espera aí, não é bem lógico? Se você jejuma, eu pelo menos quando eu jejuo eu fico fraco, fisicamente. Como que os guerreiros vão para a batalha fisicamente fraco? Existe momento da nossa vida que por mais que nós nos esforcemos para conquistar algo, não conseguimos, enquanto nós não procurarmos de Deus o pão do céu. Quando você jejuma, você está alimentando do pão do céu. Você está pegando as coordenadas do céu. Você está pegando as diretrizes do céu. Você está dizendo para a sua carne: morre carne, mortifica carne, porque quem governa a minha carne é o Espírito de Deus. Através do jejum, você consegue alcançar o prazer, a vontade e a direção de Deus. Ele lidera com autoridade e diz: vamos consultar o Senhor. Por que consultar a Deus? Porque ele poderia simplesmente tomar 3 atitudes. Número 1, ele atacar, sair do conforto, da zona de conforto, do território de Jerusalém e ir lá e batalhar. Ele poderia então somente se defender. Ou ele poderia também dizer: não, vamos submeter essas nações e vamos pagar tributos. Mas diz a Bíblia que ele buscou direção de Deus. Terceiro, ele orou. Nós ouvimos isso aqui o tempo todo com o nosso pastor. Tríade espiritual: jejum, Bíblia e oração. O povo no átrio, até as crianças de colo, estava no átrio. E aqui, Josafá faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele começa a dizer para Deus: Senhor. Ele começa a dizer: porventura não és tu Deus nos céus? Josafá tinha um conceito, que quem governa a terra não é a própria terra. Daniel fala que Deus remove reis e estabelece reis. Minha esposa me perguntou uma madrugada: por que existe tanto mal nas nações, nos reinos? E eu fiquei sem entender um pouco, procurei a Deus: e agora, o que eu faço? Porque até eu também queria essa resposta. Mas o Espírito Santo que comunica conosco, imagine comigo se Deus não permitisse, se Ele viesse nos primeiros momentos e destruísse tudo que é mal e nos restaurasse. Na eternidade vindoura, será não nasceria, não brotaria dentro de nós uma questão chamada rebeldia? Deixa eu te dizer sobre livre arbítrio de Deus sobre a humanidade. Deus estabeleceu um começo e um fim do mal. A Bíblia diz que antes que ele fundasse a terra e que chegasse o fim, ele viu Cristo, o Cordeiro de Deus, morto. Deus estabeleceu um início e um fim. Quanto isso não acontecer, Deus está mostrando para a humanidade que existe 3 caminhos. Os caminhos dos homens que são egoístas e maldosos, são para si mesmo. O caminho de Satanás, que é morte, destruição e ferimentos.
e também Deus está mostrando que só o caminho dele é santo. Por último, está me terminando o tempo aqui. Josafá, enfrente o medo. Josafá, desapega do trono. Josafá, lidera com autoridade. Agora Josafá acredita e honra o profeta do Senhor. Diz no versículo 14 e 15, esse profeta manifesta. Jaziel, cheio de Deus, da linhagem de levitas e de Asaf, contemporâneo de Davi, fala de vitória e não sermão de julgamento e derrota. Vocês vão morrer porque são culpados. Não, peraí. Eles estavam desesperados, mas porém comunicando com Deus. No momento de agonia, quando estamos nos momentos com pessoas carnais, a primeira coisa que elas falam é essa: está vendo? Culpa sua. A culpa foi sua. Nós estamos vivendo isso porque você tomou decisão errada. Nós vamos perder, você vai perder, você já era. Mas quando você está diante de um homem de Deus, que tem visão de Deus, audição de Deus, está na direção de Deus, e você está com intimidade com Deus, ele aparece em cena para dizer o contrário dos falsos profetas. Ele fala assim, olha só que está no versículo 14 e 15, então veio o Espírito do Senhor, veja bem, veio o Espírito do Senhor, foi cantado aqui sobre o Espírito do Senhor, vem sobre nós. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais. Enfrente, continua enfrentando o medo. Enfrente o medo, nem vos assusteis, primo do medo, por causa desta grande multidão. É verdade, é uma grande multidão. Aleluia. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Hoje vocês estão aflitos, hoje vocês estão desesperados, hoje vocês estão angustiados, mas amanhã Deus fará a vitória, Deus trará a vitória. O Deus do presente às vezes permite angústia, situações de ameaça complicada na nossa vida, mas o amanhã que Ele está lá, diz o profeta do Senhor, descereis contra eles, eis que eles estão na ladeira de Giz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes o encontro, porque o Senhor será convosco. Momento de angústia não é momento de ouvirmos os outros, as vozes dos outros, fazendo julgamento sobre nós. Essa questão de querer controlar a nossa vida, de dar palpite, de achar que o que a gente deveria fazer. Cada um tem a sua própria vida, e cada um sabe lidar com a própria vida e com as dificuldades da vida. Nessa noite eu quero injetar uma palavra no teu coração dizendo, você pode ter sofrido e sentindo ameaça de alguém, do diabo ou de alguma área da sua vida, mas eu quero te dizer, hoje você pode estar aflito, mas amanhã Jesus te dará livramento. Jesus revelará quem Ele é na tua vida. Hoje tu choras, mas amanhã tu alegrarás. Hoje você geme, mas amanhã você cantará o hino da vitória. Hoje tu estás abandonado, mas amanhã tu estarás abraçado. Hoje você está na angústia, mas amanhã tu estás curado pelo poder, pela presença do Espírito.
Último, Josafá vai à guerra em adoração. Espera aí, isso revela que ele enfrentou os medos. Agora, ele faz algo que me chama muita atenção. Diz a Bíblia que ele levanta de madrugada. Então, existem vitórias, não é dormindo até 9 horas da manhã, 10, 11 horas. Se você está desesperadamente por uma vitória, você tem que demonstrar que está comprometido com a vitória. Josafá, diz a Bíblia, ele levanta de madrugada. E a Bíblia no versículo 18, ele coloca o rosto, a face, a cara no chão. E manda os levitas adorar a Deus, ainda antes de sair do lugar. Só levantou de madrugada e colocou a boca no pó. Imagine comigo, você vê o rei, a pessoa mais poderosa do reino e da atualidade, com mais de 1.160.000 soldados prontos. Diz a Bíblia que ele era riquíssimo em glória, em graça. Essa glória tem uma conotação de glória de Deus, de presença de Deus. Ele se encurvou no pó da terra. Diz aqui o versículo 18, e Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ele em adoração. No versículo 20 ele diz, e pela manhã cedo se levantaram para ir para a batalha. E saindo ele se levantou e diz, ouvi Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos meus profetas e prosperareis. Aleluia. Aqui ele sai de madrugada, e quando ele sai de madrugada, ele faz algo que os críticos vão discordar. Ele fala assim, olha, eu quero todos os levitas na frente da batalha, e todos os guerreiros atrás dos levitas. Espera aí, a lógica está errada, a estratégia militar está errada, isso é fora de cogitação, Josafá. Levitas só sabe tocar harpa, só sabe abrir a boca e louvar o Senhor, eles não têm preparo físico, eles não têm habilidade de espada, de lança, de escudo, de flecha. Está errado. Você imaginou, já viveu esse cenário, aonde está tudo contra você, e todo crítico aparece dizendo, você está errado, você está na direção errada, muda o seu trajeto, fazer a obra de Deus não dá nada não, só tem problema, só tem crente problemático, é expulsar demônio, não tem recursos, você vai falir. A Bíblia diz que Josafá coloca os levitas na frente da batalha, e eu fui pesquisar o versículo 21, onde ele ordena os levitas na frente de batalha, mas ele colocou uma condição, levita, vocês vão, mas vocês vão ter que vestir as vestes sagradas, ornamentais do templo. Aqui no hebraico é Adará Kodesh. Adará significa adorno de glória. Kodesh, santidade, pureza. Então é uma junção de glória e santidade. Ninguém pode resistir um Deus que recebe glória e santidade. Um Deus que é santo 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os levitas foram na frente, mas não foram carnais, não foram maltrapilhos, mas foram com as vestimentas que representavam adorno de glória e de santidade. Eles foram adorando a Deus, entoando a Deus,
cultuando a Deus. E quanto mais Josafá dizia, fala, é para cantar só essa música. Olha a música que Josafá manda eles cantar: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Não tinha outro refrão, é louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Algumas tradições significa louvai ao Senhor, porque as suas misericórdias dura para sempre. Outra tradução, louvai ao Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre. O que faz você crescer, o que faz você vencer, não é o seu achismo, não é o seu ego, é os seus méritos, é a pureza da santidade de Deus. Quando você louva, Deus envia. Quando você adora, Deus olha de cima e fala: eu sou fiel. É a fidelidade de Deus, é a fidelidade de Deus que é a garantia do nosso sucesso. É a fidelidade de Deus que é a garantia da nossa conquista. É a fidelidade de Deus, é a misericórdia de Deus que te faz crescer, que te faz prosperar, que te faz triunfar. E deixa eu te dizer algo: Deus está muito mais preocupado quando você chega na vitória que quando você está no fracasso. Eu ouvi uma frase do pastor e doutor Fábio Quirino. Ele disse assim: William, como o sofrimento nos conduz rapidamente a Deus. É muito mais fácil humilharmos diante de Deus nos fracassos, nas derrotas, na solidão, na tristeza, na angústia, do que quando estamos montados na vitória, vivendo a abundância, vivendo recursos abundantes. Fica de pé e eu vou concluir. Josafá enviou os levitas na frente com as vestimentas reais, o exército atrás. Jesus disse que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Pode pedir a equipe para louvar? Equipe, por gentileza, um hininho, em nome de Jesus. Enquanto a equipe vai cantar, eu já vou entregar o microfone e agradeço a Deus e a vocês e ao pastor Alailson. Mas eu quero terminar dizendo para você, em vez de murmurar, em vez de você focar no problema, nas limitações da vida, toma uma decisão nessa noite de adorar a Deus. Porque antes que eles cantem, porque adorar a Deus, Jesus disse assim, aquele que quer adorar a Deus, o Pai procura. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Duas coisas. Espírito fala de fé e consciência. Sem fé é impossível agradar a Deus, e uma consciência não pode estar cauterizada pelo pecado. Tem que estar limpa diante de Deus. E verdade, tem que ser você mesmo, nua, a sua alma nua, se derretendo diante de Deus. Eu pequei, não tem problema, derreta a sua alma diante de Deus agora. Quando os irmãos louvam, quando você estiver louvando agora, assim como Josafá chega, eles estavam olhando assim para a tribulação, mas diz a Bíblia que quando ele sobe o monte, quando o sentinela e o exército de Josafá chega no pico do monte, ele vê os 3 exércitos mortos, 3 dias para carregar os despojos de guerra, 3 dias de riqueza. Em vez de Josafá ser destruído, Josafá ficou 3 vezes mais rico, mais poderoso, que diz a Bíblia, que veio sobre ele um terror sobre as nações, que ninguém queria entrar em peleja contra Josafá. Quando eles adoram, você adora, antes de você chegar na sua casa, Jesus vai destruir as ameaças sobre a sua vida.